Isso foi quando meu pai e minha mãe se casaram. Meu pai ele estava concluindo o seminário batista. Meu pai, o seminário dele foi batista. Ah, sim. Né? E a minha mãe foi da Pedra. Ela fez o seminário dela na Pedra. Quando eles se casaram, ela estava concluindo também o seminário. Ela foi morar em Mesquita, ali na Rua Amazonas, o Amazonas ali. E na nossa casa foi que ela começou a fazer um trabalho com as mulheres da vizinhança. Porque o meu avô, Juvenal, e ele tinha essa vontade de fundar as igrejas, de fazer as igrejas. Começou ali com o trabalho das mulheres, de união feminina mesmo. Dentro da nossa casa lá, fazia reunião, estudava, porque ela veio do seminário, né? Então ela tinha os estudos, aquelas coisas, e ela usou isso. Dali o meu avô já começou, ele já era músico, ele começou a ensinar os moleques da rua. Dali tem até a foto ali do primeiro conjunto que a igreja teve, ensinando uma porção de gente ali na vizinhança, as crianças da vizinhança, e eles começaram a fazer trabalhos lá na nossa casa mesmo. Na nossa casa começou a fazer trabalho assim, durante a semana. Então ele fazia, na semana ele fazia estudo, fazia reunião de oração, e as pessoas, os vizinhos, a vizinhança foi se interessando. Aí quando foi que na oficina dele, ele tinha uma oficina, ali ele abriu um espaço dentro da oficina dele e botou as cadeiras, as coisas assim, e começou ali, fazendo ali. Até que veio a dona Anita, que morava na Rua Amazonas, mas lá em cima no morro. Ela tinha uma sala lá, vazia, um salãozinho, eles puseram esses bancos, cadeira lá, e a igreja ficou se reunindo lá um tempão. Eu lembro de quando a gente saímos da casa da nossa irmã Anita e viemos para a casa do seu Juvenal, que a congregação lá já estava muito pequena, não estava dando mais os irmãos. Viemos para a casa do seu Juvenal e lá ele cedeu uma sala para a gente se congregar. E ficamos ali um tempo. Mas a igreja já estava muito cheia. Foi quando meu pai, junto com os homens da igreja lá, resolveram construir aquele salão que tem lá na Rua Amazonas, no 421. Construiu um salão pequeno, mas que comportou a igreja bastante anos ali. Foi ali que eu cresci, minha escola dominical era ali, era tudo ali. E a igreja foi crescendo, até que ali ficou pequeno. Foi quando a igreja resolveu comprar onde é hoje. A igreja comprou um terreno na Rua Mato Grosso e pagou esse terreno, a gente trabalhando na congregação, pagamos o terreno e depois que terminamos de pagar o terreno, começamos a obra da igreja. E todo mundo trabalhando junto, era uma alegria constante ali. Começamos a obra da igreja, até as mulheres trabalhavam na obra da igreja. E o que me marcou muito foi o dia do culto da pedra fundamental da igreja. Isso aí me marcou muito, porque eu era criança, praticamente criança, tinha 11 anos. Eu nunca tinha visto uma cerimônia da pedra fundamental da igreja. Eu achava aquilo uma coisa linda, vendo todo mundo botando ali retratos, salmos e hinos, folhetos, revistas, fotos, e eu fiquei ali maravilhada com aquilo. E eu também falei, não, eu quero botar meu nome aí também. E botei meu nome, o nome da minha mãe, das minhas irmãs, botamos tudo lá. Eu achei aquilo lindo, isso ficou marcado. Para mim foi uma coisa inesquecível. A nossa coisa sempre teve, a música sempre teve importância especial para nós, né? Nós, Jorge. Então, assim, eu gostava muito do coral. Meu tio ia para lá ensaiar o coral e eu ficava assistindo. Miranda também tem muito com música, sempre tiveram. Aqueles meninos, Titinho, Tito, Luiz Carlos, a Naí, a Marta,
a Elza, que é a mãe dos Carlos, que já não está mais aí, né? Eles se reuniam, sempre tiveram as vozes muito bem harmonizadas, um negócio muito direitinho. E você sentia que eles faziam isso, era por amor mesmo, eles gostavam disso, eles tinham um prazer muito grande em fazer isso. Música ali em Mesquita, na segunda, sempre teve uma coisa muito especial. E de lá para cá nós viemos, né, trabalhando, batalhando, construindo a igreja. Eu me lembro muito bem do presbítero Braulino, que ele trabalhava muito, estava em todos os lugares que a gente procurava. O presbítero Braulino, ele estava. E ele era muito trabalhador, muito animado, animava os outros. E a igreja foi crescendo. A minha família se converteu na segunda, e também através de muitas orações da minha mãe, veio chegando, os meus irmãos veio chegando, e minha mãe também na época, ela compunha, né, muitos hinos, e ela fazia os hinos e ensinava a gente. E o Joel foi tomando gosto daquilo e chamou a gente para a gente ensaiar. Vamos ensaiar o hino da mamãe. Então a gente começou a ensaiar o hino da mamãe, e dali nasceu o Conjunto Miranda. E ali veio chegando os outros, e nasceu o Conjunto Miranda ali, da segunda igreja, né? Porque nós estávamos todos na segunda, minha família estava quase toda na segunda igreja. E dali o Conjunto Miranda foi crescendo, a igreja crescendo também, muita música, porque na época tinha departamento coral, tinha o Conjunto Miranda, tinha um grupo de jovens, e tinha solistas, tinha muito louvor na igreja. É tanto que nessa época, na região, o pessoal falava que a segunda igreja era a igreja do louvor, que tinha muito louvor, graças a Deus, tinha muito louvor. Teve uma época que nós fizemos o primeiro aniversário do Conjunto Miranda da igreja, a igreja não coube as pessoas, de tanta gente que foi, a gente subiu na janela, e a gente achou aquilo incrível, gente, como Deus é bom, como Deus nos ajuda. E assim fomos vencendo, e estamos até hoje, né, na segunda igreja. Eu, graças a Deus, dou muitas graças a Deus, porque dos fundadores da igreja, quem está na igreja hoje, a minha irmã Marta, somos das fundadoras da igreja, né? Nós estamos na igreja ainda, graças a Deus, e a igreja está cada dia mais crescendo, a igreja está evoluindo, e nós estamos cada dia rompendo em fé, esperando a volta do Senhor Jesus. Falar da segunda de Mesquita para mim é sempre uma coisa muito especial, porque foi uma igreja que me acolheu. Eu, quando cheguei na segunda igreja de Mesquita, eu cheguei aí com 16, 17 anos de idade. O pastor Reginaldo foi o meu primeiro pastor aí. E aí depois, sendo sucedido o pastor Reginaldo, veio o pastor Elias, depois o pastor Carlos Alberto, e aí depois eu assumi esse ministério. A segunda de Mesquita, ela tem uma ligação muito forte com essa igreja, porque foi nela que as coisas da minha vida aconteceram. Ali eu conheci Maria, minha esposa. Ali eu recebi o meu chamado para o ministério, e nesse ministério foi onde eu exerci durante uns 15 anos ou 16 anos, ali na segunda de Mesquita. Foi na segunda de Mesquita que meus filhos nasceram, né? Eu era pastor da igreja quando eu já era membro de lá, e aí depois como pastor. Então muita coisa importante aconteceu. Eu tive o grande privilégio de conhecer grandes pessoas, homens e mulheres de Deus mesmo, gente com Jesus de uma forma muito forte, marcada no coração. E
um privilégio ter podido, não é questão de ser apenas o pastor dessas pessoas, foram amizades construídas, de verdade, amigos mesmo, pessoas que eu levo no coração para sempre, com boas lembranças. Algumas já não estão mais entre nós, já o Senhor chamou para si, então sempre assim com uma alegria que a gente lembra dessas pessoas porque fizeram parte da vida, do ministério da gente. Eu me converti com 19 anos na igreja presbiteriana, na primeira de Mesquita, em 79. E no mundão, e o Gil, meu irmão, falou de Jesus para mim. E eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana em 79. Na virada de ano eu fui batizado. Na virada de ano, 79 e 80. Em março, aqui tinha um conjunto chamado Conjunto Miranda. E tinha uma área de louvor muito legal. Um setor muito legal, eles cantavam muito. E eu e a minha mãe era mesmo aqui já. A velhinha, ela passou muitos problemas e aqui cuidou dela. Eu vinha, chegava em casa bêbado, mamado, cheio de dentes. E o pessoal me abraçava, e aí, não sei o que, tudo bem, tal. E aí eu não entendia muito bem, pô, o povo não liga pra minha cachaça, né? Aí, só que quando eu me converti, eu fiquei lá. Aí, nessa questão da equipe de louvor, lá ia ter um evento. E saiu o assunto e eu falei, a minha mãe é de lá, eu conheço o pessoal lá, tal. Você iria lá um dia para convidar a equipe, o conjunto, para vir cantar aqui? Eu falei, tá, vou. Aí vim aqui num domingo, tinha a reunião de jovens. Só que eu fui muito bem tratado, entende? Foi a primeira vez que eu vi Vandilda falar. E aí, aí gostei, foi um tratamento muito bom. Normal, tratamento de abraçar e tal, que não me entendo bem, né? Não é assim, criticando lá, mas aqui estava um nível de recepção muito bom. Aí comecei a ir lá e conversei com o pastor, falei, eu acho que eu gostaria de ficar lá com a minha mãe e foi um tempo que fez diferença na minha vida, é por isso que eu fico, né, com essa questão de Bíblia, entende? A gente ficava quase a noite inteira lendo Bíblia. Leônidas, Cornélio, Rogério e o meu irmão Celso que segurava. E o papo rolava, né? Não tinha outra coisa a não ser Bíblia. Cara, vamos ler. Aí a gente começou um trabalho de evangelização nesse lugar. Foi. Um dia o Joel Miranda foi em Queimadas e ele me lembrou e falou assim, cara, foi o trabalho de evangelização, cara, foi um negócio. A gente evangelizava aqui, saía para fazer vivemos de Bíblia chamado Aisnaldo Pereira dos Santos. Dava gosto de ouvir Aisnaldo Pereira dos Santos. Ele pregou na minha ordenação, disse assim, o Paraninfo, Antônio, é um conselheiro, certo? Eu disse certo. Ele falou, mas eu não tenho um conselho para te dar. Então eu tenho que recorrer à Bíblia. Aí, e não pode ficar também sem ser lembrado. Outras pessoas que vocês falariam, certamente vai lembrar, não tem como não lembrar. Era do louvor também. O louvor tinha uma equipe chamada Raios de Sol. E cantava muito. A gente saía para um monte de lugar para cantar. Porque era uma vibração. Tempo de Joel, tempo de Rogério. E um montão de gente, né, que gostava de. Eu nunca cantei nada. Né? Eles, por amor e graça, me deixavam ficar no meio do grupo. verdade, sem crise. Muda de Mesquita é a minha casa, é o meu berço. De verdade, não foi a presbiteriana, não por nada, mas o meu berço foi aqui, foi o berçaço. Raiz profunda.
Que Deus abençoe essa igreja, cara, para sempre. Prezado pastor e igreja, sinto-me alegre por participar indiretamente desse pleito de louvor e gratidão pelo aniversário da igreja, que não sai da lembrança, pois foi nesta igreja que aconteceu o meu encontro com Cristo. Nesta ocasião, tínhamos como pastor o reverendo Moisés Jorge, que muito contribuiu para o nosso crescimento. Depois, o reverendo Alcion Vicente Pinto da Costa, que muito contribuiu para o crescimento da igreja. Após ele veio o pastor Elisnaldo Pereira dos Santos, que ampliou o templo, que no dia da inauguração a igreja encheu e permaneceu durante os 7 anos do seu ministério. Essa igreja começou na residência do seu primeiro presbítero, Juvenal Jorge, que tinha como companheiros de trabalho os irmãos Djalma Fraga, Oliveira Vieira, João Pereira, Adão Silva Constantino. Todos esses irmãos já estão com o Senhor, porém deixaram um legado digno de ser seguido por nós. Eu, Cornélio Luiz de Miranda, louvo a Deus pela existência desta igreja. Boa noite a todos, Sou o pastor Edmilson, atual pastor aqui da segunda igreja congregacional em Espírita, aonde eu me converti, aonde eu dei os primeiros passos no Evangelho. Meu pastor foi o pastor Heber Jorge, que me discipulou. Eu era ateu, não acreditava em Deus, e pela misericórdia no encontro de casais, eu comecei a perceber que existia Deus. Existia Deus. E aí começou o meu processo. Vim para a igreja, junto com a minha esposa, tinha vergonha de carregar a Bíblia, mas depois eu entendi que Jesus ele pagou um preço muito alto por nós, e eu não tinha que ter vergonha de nada. E aqui eu comecei a minha vida aqui na igreja. Eu vim para cá com aproximadamente uns 36, 37 anos, aliás, desde 99, vamos dizer assim, desde 1999, onde eu me batizei e comecei a minha vida eclesiástica aqui na igreja. Comecei operando som. Eu sempre me interessei em buscar, fazer o melhor, e eu entendi que para Deus eu precisava fazer o melhor para Deus. Eu não ficava quieto. Eu sempre entendo que nós temos uma missão, que Deus nos tira do pecado, nos coloca na luz para ser luz e fazer alguma coisa. E assim eu entendi e comecei a trabalhar na igreja. O pastor Heber me chamou para ser diácono da igreja, me consagrou a diácono da igreja. Fui para o seminário, fiz o seminário. A minha vontade de começar o pastoreio era aqui na segunda, mas Deus teve lá as suas prerrogativas, teve lá seus entendimentos, o seu jeito de conduzir as nossas vidas, e me levou para a terceira igreja congregacional em Mesquita, aonde foi o meu primeiro ministério na terceira igreja. E aí eu creio ali que foi uma preparação para depois eu assumir realmente a igreja ao qual eu me formei, ao qual eu dei os primeiros passos, aonde eu vivi a excelência do Evangelho aqui, aonde conheci muitas pessoas, aonde aprendi muito aqui na igreja, através do pastor Heber, que foi meu pastor. Quando eu saí, depois ele saiu aqui da igreja. Então, onde eu pude ser verdadeiramente quem era Deus. Então, essa é uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora, uma igreja que muitos pastores saíram daqui, pastores que tiveram sua formação aqui na segunda igreja, saíram presbíteros, diáconos, oficiais, enfim. Então, é uma igreja
abençoadora, uma igreja que é abençoada por Deus. E eu me orgulho de ser pastor da segunda igreja congregacional de Mesquita. Amém? Este é apenas um trecho da nossa história. É sempre inspirador lembrar que após muito trabalho, oração, suor e lágrimas de muitos homens e mulheres de Deus, carregamos a responsabilidade de seguir nesta obra como cooperadores dos planos de Deus sobre a terra. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus.